nome é Gustavo, vocês já perceberam, eu sou mineiro, né, pelo sotaque, não tem como esconder. Até fiquei preocupado porque fizeram um convite para o mineiro falar de tecnologia, acho que ia ter alguma resistência. Mas, de qualquer forma, eu trouxe a Andréia junto para dar credibilidade aqui para a nossa apresentação. A minha primeira preocupação era passar para vocês o conceito. O que é a saúde 4.0? Eu, para te falar a verdade, eu não tinha estudado ainda a origem desse tema. E o que eu achei de referência sobre esse tema, na verdade, foi uma inferência, uma referência sobre a indústria 4.0. E esse termo surgiu, eu não sei se surgiu pela primeira vez, mas foi muito marcante num artigo da Universidade de Dortmund, na Alemanha, que foi publicado em 2011, em que ele falava da indústria 4.0. Nesse artigo, criou-se uma necessidade de denominar essa revolução que a gente está vivendo hoje, em vários segmentos da indústria, e ele representou um pacto do setor produtivo da Alemanha, do governo, da academia, para transformar a indústria alemã numa indústria mais produtiva. Como, obviamente, a Alemanha é um país de referência na Europa, e eu depois, para te falar a verdade, eu nem sei se esse termo surgiu mesmo na Alemanha ou foi nos Estados Unidos, esse termo acabou ficando, essa indústria 4.0 se transformou num termo muito difundido. Então, o que é a indústria 4.0? Né? Antes de a gente falar de saúde 4.0, vamos falar de indústria 4.0. André, você quer falar o nome desses termos? Eu sempre gosto de, quando eu faço uma apresentação com a Andréia, eu sempre gosto de pedir para ela falar os termos em inglês, porque ela fala inglês como nativo. Então fica muito bonito quando ela... Tem o sistema cyberfísico que eu falo inicialmente, que nada mais é o seguinte. Antes de eu falar desses termos, vamos recapitular. O que engloba a indústria 4.0, se a gente for tentar separar de forma didática, são essas tecnologias. Sistema cyberfísico, o que é isso? É toda vez que você usa uma tecnologia para digitalizar algo do mundo real. Isso, assim, é muito importante. Vocês vão ver os paralelos com isso com a área de saúde. Então, é assim, tudo que existe no mundo físico, ele é documentado digitalmente. Então, assim, aqui, todo mundo está aqui, existe um registro digital disso, tá? Então, esses sistemas cyberfísicos vêm da teoria que tudo que existe no mundo analógico pode ser digitalizado. Então, esse é um dos conceitos da indústria 4.0. Tá? Próximo termo. Internet of Things. Olha que bonito, é bonito, né? É diferente, não adianta. Então, a internet das coisas nada mais é uma conexão que devices e alguns aparelhos hoje têm a possibilidade de fazer. Smart Factory. Lá em Minas Gerais é fábrica esperta, mas de qualquer forma, o que significa isso? São as indústrias em que o papel do homem e da máquina está muito bem definido. E eles trabalham harmonicamente de uma forma muito eficiente. Internet of Services. Esse conceito, na verdade, é um conceito em usar a internet para alguns serviços. Uber, por exemplo. Uber tem vários desses outros conceitos, mas é um exemplo desse conceito de internet de serviços. E sempre são conceitos em qual você tem a tecnologia, você tem o humano e você tem uma coisa analógica junto. Então você sempre tem as três coisas funcionando. Todos esses conceitos levam essas coisas juntos. Então nunca é só um dos três fatores, né? Se vocês olharem. Smart Products. Exemplo mais clássico disso, o smartphone. São devices com uma tecnologia por trás, com uma inteligência que permite algumas funcionalidades que antes a gente não tinha acesso. E o Big Data e Cloud, na verdade, são tecnologias que hoje estão disponíveis, que correspondem não só ao armazenamento de dados e permitem o advento do Machine Learning, do Deep Learning, mas também esse armazenamento de dados na nuvem permitiu que hoje as empresas conseguissem trazer tecnologias sem a necessidade, por exemplo, de ter grandes data centers ou grandes investimentos para armazenar os dados. Então, indústria 4.0, posso estar
deixando de colocar uma coisa aqui ou outra, mas englobam esse conjunto de características que está transformando, não só transformando, mas revolucionando hoje a cadeia produtiva. E aí, o que isso tudo traz, né? Nós estamos falando de interoperabilidade, virtualização, descentralização, uma capacidade real-time, orientação para o serviço e modularidade. Para quê? Para, no final das contas, aquilo que eu falei, fortalecimento da competitividade. Agora que a gente já fez, colocou todo mundo na mesma página sobre um conceito de indústria 4.0, isso aí é só uma visão, tá, pessoal? A gente não quer aqui colocar isso como uma verdade absoluta, é um termo, são estudos que a gente fez na literatura, mas existem aí muita coisa por trás disso. A gente fala de saúde 4.0, fazendo esse paralelo para a indústria 4.0, o que a gente quer, para quê, onde a gente quer chegar com o conjunto de tecnologias da saúde 4.0. Nós queremos fazer um serviço de saúde com mais saúde para o paciente. E aqui nós não podemos esquecer do seguinte, na verdade aqui a gente não está falando mais de tecnologia só, nós estamos falando de um conceito muito importante. Eu já sei que tem um colega médico aqui, se bobear deve ter algum outro na sala também que é graduado em medicina ou que é algum profissional da área da saúde, e eu não sei se eles vão concordar comigo, mas o que eu acho que está acontecendo nesse momento é que nós estamos mudando um paradigma em que o médico ou o profissional de saúde era o protagonista do sistema de saúde e transformando, através da tecnologia, o paciente como protagonista. Então, para a gente transformar o paciente como protagonista do seu autocuidado, nós vamos necessariamente passar por uma disrupção tecnológica para conseguir isso com mais efetividade. Eu não sei se... Pode passar para a próxima, André, que a gente está falando, quando a gente fala da saúde 4.0, na literatura a gente achou também uma descrição de 4Ds. Como que é essa operação de saúde 4.0. Nós estamos falando de 4Ds, que é a digitalização, descentralização, democratização e dinheiro, que na verdade é redução de custo. E aí, só para entrar um pouquinho mais nos detalhes, a digitalização, a gente fala de todos os dados, obviamente, de ter um cadastro único, que isso vai auxiliar todo mundo, né? A partir do momento que você tem um cadastro único para cada pessoa e todos os médicos seus possam consultar o mesmo cadastro. A descentralização dos serviços, onde você possa ter, que o paciente não precise ir até o médico e o médico via remoto possa acessar você pode mandar seus exames remotamente via imagem e serem analisados longe, então isso é uma coisa que é possível via tecnologia. Isso permite uma democratização, porque seus custos caem, então você pode ter médicos que possam acessar na Amazônia e assim por diante, mas isso custa dinheiro, por um lado, mas reduz o acesso, o custo por outro lado. Então, esses são os fatores que estão gerando essa questão da saúde 0.0, mas ele passa por essas 4 coisas também, né? Então... E aí, se a gente faz um comparativo da... Pode passar mais um, André, por favor. Pode passar mais um. Da saúde 4.0 para a indústria 4.0, a diferença clara é a diferença do hospital para a fábrica. Os outros itens, todos estão presentes. E aí é um pouco dessa referência. Mas eu queria trazer também um conceito, pode passar, por favor. Trazendo já para a nossa realidade aqui do CONAR, que é a visão e o cenário das empresas. Se você observar hoje, 70% das pessoas que têm um plano de saúde no Brasil, aproximadamente, elas obtêm o plano de saúde através de uma empresa. Então agora está na hora da gente começar a entender qual que é o papel da empresa como um agente para transformar o mercado de saúde, mas não só o mercado, mas a forma que a gente lida com a saúde hoje, transformando os usuários em protagonistas. E aqui a gente começa a entrar um pouco
naquilo que é o objetivo do fórum hoje, que é a alimentação. E eu vou explicar o porquê. Passa mais um, André, por favor. Então, essa é um pouco o que a gente está vendo aí. Quando a gente olha na questão de saúde, a coisa que mais vem na nossa mente é o aumento do custo desproporcional em relação ao custo da inflação, em relação ao resto, né? A gente, assim, pensa em saúde, pensa em custo. É a primeira coisa que vem na cabeça, especialmente se você é uma empresa. E aí, quais são as soluções que primeiro vêm nas empresas? Vamos ver o acesso, como a gente consegue melhorar o acesso, restringir o acesso, olhar se o acesso está correto, se as pessoas estão indo nos médicos corretos, se eu vou fazer coparticipação e assim por diante. A gente também olha o cuidado, né? Será que eu estou fazendo as pessoas tomarem os medicamentos corretos? Será que eu estou fazendo prevenção? Mas, na verdade, meu foco está muito mais no acesso, em esse tipo de relação. E aí eu jogo uma pergunta para você, Gustavo, que é médico e conhece o sistema, se você acha que essa é a fórmula certa para reduzir custo, se na saúde 4.0, se é isso que vai resolver o problema, se as empresas estão fazendo a coisa certa. Não, eu não só acho que o caminho ainda... a gente ainda tem um caminho longo para ser percorrido, para atacar as causas desse problema, mas como eu acho que um tipo de fórum desse aqui sobre alimentação, talvez seja muito mais importante do que entendimento de um sistema de plano de saúde. Vamos passar um slide antes. Quer que eu passe? Nós pegamos aqui um estudo de Stanford que mostra o seguinte. Ele apresenta num gráfico quais são os fatores determinantes de saúde. Talvez alguém aqui já deve ter visto esse gráfico. O que quer dizer isso? Que o que determina a saúde do indivíduo, em 53%, é o seu estilo de vida. 20% é o meio ambiente. 17% é a genética e 10% é assistência médica. Então, o que quer dizer isso tudo? Que, no final das contas, as pessoas têm um conceito que é praticamente paradoxal. As pessoas entendem que ter um plano de saúde protege a saúde delas, que vai dar para elas uma vida mais saudável. E, na verdade, o estilo de vida é muito mais determinante do que o próprio acesso à saúde. O estilo de vida é muito mais determinante. E o paradoxo que eu digo é o seguinte: eu tenho 10% da influência da assistência médica na saúde do indivíduo, mas o orçamento da empresa é inverso. Talvez a empresa investe 95%, 96% no plano de saúde e 5%, 10% em ações para mudar o estilo de vida do funcionário. E outra pergunta que eu faço, eu devolvo a bola para a Andréia, porque ela está tentando me fazer pergunta aqui que talvez eu não vou conseguir responder, e eu vou passar uma pergunta para ela que é o seguinte: quem você acha que pode influenciar o estilo de vida das pessoas? O plano de saúde ou as empresas? Quem tem mais poder para influenciar o estilo de vida das pessoas? O médico, o hospital, ou a operadora de saúde ou as empresas? Quem que está lá com o usuário 8 horas por dia, 10 horas por dia? Quem que determina a jornada de trabalho dele? Quem que determina o que ele vai comer? Quem que pode mudar o hábito de vida de forma mais contundente nesse ecossistema de empresas que a gente tem conversado aqui? Será que a gente pode transferir isso para as operadoras e para os médicos? Eles estão tentando. Tem muita operadora com programa. Mas será que eles vão ser tão efetivos como as empresas, André? Então, quando você me fez essa pergunta, eu fiquei pensando em como responder você e falar assim, realmente, a gente, mais como recursos humanos, a gente fala em comportamento, em mudança, que é nosso papel. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, eu fumava. E todo mundo fumava, né? E aí eu me lembro que uma vez eu fui para os Estados Unidos, para a Abbott.
lá em Chicago. Todo mundo fumava em ambiente de trabalho e em reuniões. Em reunião, era assim, era uns cinzeiros desse tamanho, cheio de cigarro. Eu também fumava e tal. E eu fui para a Abbott, lá em Chicago. E a Abbott, em Chicago, ficava num pátio enorme, um gramado maravilhoso. Era 500 metros de gramado, depois começava o estacionamento, depois era o prédio. E assim, você nem via o prédio da estrada. E eles proibiam os funcionários de fumar. Eu achava aquilo ridículo. Ninguém fazia isso. Gente, se fumava em avião na época. E eu trabalhava em recursos humanos, a gente perguntou por quê. Ele falou assim, fumar faz mal para a saúde, a gente não quer nossos funcionários fumando. Os funcionários que fumavam tinham que pegar o carro para sair da Abbott para fumar. Não vou contar a minha idade, mas, enfim, faz alguns anos atrás. Hoje em dia, ninguém fuma em ambiente de trabalho. Foi uma coisa que as empresas fizeram e mudaram o comportamento de quantas pessoas. Quantas empresas começaram a colocar ambientes sem fumaça, hoje em dia são restaurantes, são aeroportos, são lojas, shopping centers, cidades inteiras. Isso partiu das empresas, não partiu? A gente consegue fazer mudanças. Demorou um pouco? Demorou. Foi difícil? Foi difícil. Mas as empresas têm esse poder, sim, de mudar. E eu tenho certeza que se não fosse isso, eu teria voltado a fumar. Então, quando a gente fala que empresa pode mudar, pode sim. É uma questão de mindset mesmo, né? Então, eu quis trazer esse exemplo porque eu me lembrei desse exemplo e aí quando você me provocou, eu falei, realmente ele existe mesmo. Uma empresa Bebida foi a mesma coisa, lembra que todo mundo tomava uísque no fim do dia? Então. Imagina um médico tentando orientar um paciente a parar de fumar e ele trabalha numa empresa que todo mundo fuma. Olha a dificuldade. E aí eu já vou até provocar uma situação. Imagina um paciente fazendo um tratamento de obesidade e o refeitório da empresa como uma oferta de alimentos que pouco ajuda para ele cumprir o objetivo, né? Eu estava até comentando com a Andréia, eu fiz uma reunião de comitê de saúde num cliente e a gente tinha detectado um alto índice de cirurgia bariátrica. Várias ações, era um médico que era sem vergonha, que estava indicando cirurgia para ganhar dinheiro. Foi uma discussão a manhã inteira. Saímos com algumas ações e aí eles me convidaram para almoçar na planta da empresa. Quando eu entrei no refeitório, eu falei, em 2 anos, no máximo, eu com certeza estaria com sobrepeso grau 2 ou 3, porque o refeitório tinha tanta comida gostosa e calórica que é muito difícil você ir no alface, no tomate com um sorvete, pudim lá, é coisa do ser humano. E é esse ambiente, essa oferta que às vezes a empresa está oferecendo, que está determinando a saúde do funcionário. Então são situações que a gente quer trazer aqui e disso também a gente vai puxar um gancho sobre o que é essa questão da saúde 4.0, porque a gente até agora está até falando coisas que não são muito tecnológicas, que não tem muito a ver com a saúde 4.0. E aí a gente vai mostrar para vocês como o esforço tecnológico tem sido feito nos serviços de saúde de forma contundente, mas por outro lado, num braço que é no estilo de vida, acho que tem um caminho longo para percorrer. Vamos passar, Andréia, aqui também é um ponto que a gente queria colocar para vocês de uma forma simplificada, ou seja, eu tenho as empresas que financiam 70% dos planos de saúde no Brasil, um custo alto que tem sido combatido com limitação de acesso e pouco investimento em cuidado. Quando a gente fala pouco investimento em cuidado, são orçamentos limitados nas práticas de mudança de hábito de vida, promoção e prevenção de forma mais contundente. E do lado esse gráfico não deixa a gente esquecer o que faz a diferença na saúde do indivíduo. E é impressionante como é que a gente continua fazendo as coisas do lado reverso. Não sei nem se não sei como é que fala isso aqui, é reverso, ao contrário, é paradoxo. Eu só sei dizer o seguinte,
que a gente está concentrando no orçamento nosso em 10% do que faz a diferença na saúde do indivíduo. Eu ainda não consegui escrever o que é isso que é. Talvez a gente pode até escrever um artigo para criar um termo, né, André? O paradoxo da saúde mundial, não sei. Mas, enfim, é nesse sentido aqui que a gente vai provocar um pouco do que é esse ambiente 4.0, saúde 4.0, no que talvez vai mudar as regras do jogo no que tange o mercado de saúde. Pode passar. E aí, nós entramos um pouco no uso da tecnologia e dados para melhorar a assistência médica, não saiu aqui o resto da frase, e aqui o uso da tecnologia para protagonizar, transferir a responsabilidade de saúde para o usuário. Vamos passar. Primeiro, eu vou passar para vocês o que tem sido feito na assistência médica. Vocês vão ver que tem avançado muito o uso da tecnologia na assistência médica, e as pessoas têm usado a tecnologia de forma contundente. Acho que é importante a gente passar esses cases aqui para a gente depois fazer um paralelo sobre possibilidades do outro lado. Eu estou separando aqui o que é assistência médica, uso de tecnologia em assistência médica, falar um pouquinho sobre isso agora, e depois vou falar com vocês sobre o que a gente poderia fazer nesse outro lado aqui, que é mudar o hábito de vida das pessoas com tecnologia. Vou falar de muita coisa que eu não li, que eu não vi, que eu imaginei, porque como não tem demanda no mercado, pouca ferramenta tem do que poderia ter, considerando a tecnologia disponível, né? Olha só o que já tem acontecido no mercado de saúde. Nódulo pulmonar. Através do uso de inteligência artificial, a máquina consegue identificar nódulos pulmonares com 50% mais acurácia do que os radiologistas. Isso já tem hoje uma ferramenta já consolidada na Austrália. Pode passar o próximo. Eu estive semana passada nos Estados Unidos e um médico de Harvard que eu conhecia está conseguindo fazer cirurgias de cérebro com inteligência artificial com muito mais acurácia do que se fazia 3 anos atrás. Tipo de coisa. Não? É o mesmo conceito. Não muito distante da gente, um hospital brasileiro de referência. Infelizmente eu não posso citar o nome, mas é um hospital de ponta, de origem sírio-libanesa aqui em São Paulo. E ele conseguiu criar uma ferramenta de predição de complicações em UTI utilizando os dados de inteligência artificial. O que quer dizer isso? A máquina consegue, agrupando todos os dados disponíveis dos pacientes, usando Big Data, Deep Learning, Machine Learning, predizer os pacientes que vão ter insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória, antes deles começarem a ter essa complicação. Daí a equipe pode começar a tomar as medidas que vão evitar isso. Nessa mesma instituição sigilosa, nós temos uma predição de mortalidade em UTI. O que é isso? Os médicos, quando estão acompanhando os pacientes na UTI, eles usam um score que chama SAPS-3. O que é isso? Na verdade, é uma forma de medir dados vitais e alguns dados clínicos dos pacientes para prever a mortalidade. E aqui, obviamente, eles estão querendo prever a mortalidade para evitar que o paciente chegue a óbito, né? Não é só assistir a tragédia acontecendo. Então, quando você usa o SAPS-3, o seu leque de dados é limitado, porque ele já é um protocolo fechado que o ser humano interpreta. Quando você utiliza a inteligência artificial, você pode colocar todos os dados do paciente, todos os dados possíveis, e a máquina consegue achar um algoritmo que é muito mais assertivo na predição de mortalidade do que o próprio e tradicional SAPS-3. E aí nós conseguimos melhorar a eficiência clínica do hospital. Pode passar o próximo. Isso é Brasil, hein? Já não é mais Austrália, Estados Unidos, a gente já está conseguindo fazer isso aqui. E antes desse, eu queria até comentar um que você uma vez me comentou, que usando os dados das suas empresas, por exemplo, você consegue prever quem vai ficar doente usando os dados do seu banco de dados. Por quê? Por exemplo, cirurgia de costas.
Então ele olha as suas informações, vê que quem vai fazer cirurgia de costas, de coluna, né? Tem esse tipo de comportamento, ele olha quem está tendo esse comportamento hoje, vai lá e captura a pessoa antes de fazer. Isso vale a pena comentar, isso que a Andrea está colocando, porque nós tivemos uma experiência testando a inteligência artificial em relação a sinistros de plano de saúde. A gente queria entender o seguinte: será que eu tenho que usar os mesmos critérios que eu usava antes para identificar usuários que são de alto risco? Por exemplo, era muito comum fazer combinações de exames para saber qual paciente é diabético. Ele tem hemoglobina glicada, uma glicemia de jejum, mais de 2 exames no mesmo período, talvez esse elemento é um diabético, esse usuário. E aí, quando a gente deu um passo atrás, entendeu o que tinha de tecnologia e começou a jogar os dados para a máquina me informar quem de fato poderia ser um alto risco, houve uma surpresa muito grande, porque a máquina quer todo tipo de dado, ela não quer só o sinistro do plano. Ela quer saber se ele mora em Santo André, se ele é homem, mulher, qual que é a idade. A gente conseguiu achar um algoritmo que era de predição. O que esse algoritmo fazia? Ele revisitava a base de dados 3 anos antes e ele dava para a gente um algoritmo. O que é um algoritmo? Uma regrinha para falar o seguinte: Gustavo, esses são os usuários que nos próximos 2 anos têm grande chance de causar um sinistro relacionado a problemas cardiovasculares. Qual foi a chave de algoritmo que a máquina achou? Homem, com mais de 50 anos, solteiro ou divorciado, que morava, na verdade não era mais de 1 hora do trabalho, mas que usava 2 vales transporte ou vale transportes? No plural, não sei. Mas, enfim, 2 itens de vale transporte. 2 vale transporte, vales transportes. Você tem cara de professor de português, hein? Você gosta de português? Eu tinha uma dificuldade na escola. Então, 2 vale transporte. Deixa eu voltar, porque vocês até esqueceram o que eu falei. Então, era homem com mais de 50 anos, divorciado ou solteiro, que usava 2 vale transportes para ir para o trabalho e que tinha 2 anos de ausência de utilização no plano. A máquina filtrou todas essas características em conjunto como grande risco para se tornar um grande usuário nos próximos 2 anos. E aí você começa a olhar item por item e faz todo sentido. Quer uma pessoa com um péssimo autocuidado, como um homem solteiro ou divorciado com mais de 50 anos, ele não tem, provavelmente, alguém em casa para cuidar dele. Tradicionalmente, a gente observa isso na prática. Essa questão também da longa jornada para ir para o trabalho, a gente acabou não descobrindo se era uma questão relacionada a questões sociais, por morar em regiões de IDH mais baixo, ou se era necessariamente o estresse no trânsito, que também está associado a problema cardiovascular. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: que dados que às vezes a gente nem pensou em usar para predição de saúde foram colocados como valiosos numa regra de predição. E aí eu provoco de novo: será que não existem dados relevantes no segmento da alimentação para predizer sinistro alto em plano de saúde? Quem está usando isso hoje? Quem parou para investir e analisar se existe oportunidade nisso aí? Ou talvez você pode usar esse dado para explicar para a empresa por que ela tem que investir numa política de alimentação mais saudável para os seus funcionários. Às vezes o padrão de alimentação de uma planta, o estoque de alimentos, o consumo, o que as pessoas colocam no prato, o que tem sido definido no cardápio, pode ser determinante para a sinistralidade do plano. E a sinistralidade do plano, infelizmente, é um dado que a gente pode usar como um indicador de saúde, mas ainda um dado muito pobre, porque ele já está falando da tragédia, ele já usou, ele já teve que procurar o serviço, né? Nós poderíamos até ter um passo anterior, que era às vezes usar os dados ambulatórios com dados clínicos. Mas enfim, eu estou só colocando para vocês o que já tem de tecnologia. Eu já nem sei se eu passei passa aquele próximo slide. Esse aqui é muito interessante. André falou que o nome dele é Wobolt. Wobolt é o seguinte: é um chat
O Obot, alguém já viu? O que é isso? Foi um assistente conversacional com linguagem natural que faz psicoterapia, que tem se mostrado em estudos randomizados, prospectivos, duplo cego. O que significa isso? Estatisticamente, com a qualidade estatística relevante, o Obot é um robô que conversa com as pessoas como se com a mesma naturalidade de um ser humano, e a psicoterapia dele é tão boa quanto a psicoterapia feita por seres humanos. Já está aí. É feito, e aí eu acho que assim, a gente deixou esses dois últimos, o chatbox não, mas para o final, porque eles já entram na parte de o ser humano tomar conta da sua própria saúde com tecnologia. Ele foi desenvolvido em Stanford. Ele é um terapeuta, é um aplicativo, ele funciona tão bem, obviamente não para casos, não estamos eliminando a função de terapia, mas é para casos de terapias mais leves. Quando ele percebe que existe um caso mais complexo, ele manda para uma terapia mesmo, mas é para terapia mais leve, ele vai interagindo com a pessoa o tempo todo, e ele já foi comprovado que ele realmente faz aquela passe de terapia mais básica, e está funcionando perfeitamente. E ele custa por mês $38. E tem empresas que já estão pagando isso para os seus funcionários. Não? Então, assim, o chatbox é outro. O Sistema Nacional de Saúde inglês já usa hoje robô para fazer a triagem de urgência e emergência. Seria, por exemplo, aquele atendente nosso do SAMU. Quem atende hoje na Inglaterra é uma máquina para depois direcionar o tratamento. Pode passar. E aí, a ADA também é um... Alguém aqui usa ADA? Já viram falar? Está em português. Esse é um aplicativo muito interessante, vocês podem baixar gratuitamente aí para Android e Apple. E é um aplicativo no qual você cita os sintomas. Você cita os sintomas ou algum sinal, algum problema de saúde que você está vivendo no momento, começa a responder algumas perguntas. Ele vai te fazer diversas perguntas, algumas até parecem repetitivas, porque na verdade tem ali uma necessidade de validar tudo que está sendo dito. E no final das contas ele vai te dar probabilidades diagnósticas e condutas, inclusive se você deve procurar um médico ou não, baseado em evidência. Um aplicativo todo baseado em evidência na literatura, que não perde em nada para informações que são oriundas da academia. Pode passar. Sim. Testa depois. Não, porque ele manda você procurar um médico. Ah, sim. Não, o que ele faz, eu uso às vezes, ele vai pré-diagnosticando. Você coloca todos os sintomas? Não é que você coloca 2 ou 3 e aí ele vai te abrindo e vai te fazendo perguntas, ele vai filtrando. E no final, conforme for, ele te manda para um médico ou não. Ou assim, ele fala, isso é um resfriado, isso é dor de barriga, não sei o quê. Ou ele te dá 5 sintomas e fala para você explorar mais. Então, o que ele faz... ele é médico, tá? Eu que não sou médico e usa, ele evita que você procure no Google e fique mais perdida. Ele vai direcionando. E quando aí ele fala assim, isso é um resfriado simples, ou se esse sintoma continuar por ele sempre pergunta a tempo que você está sentindo isso. Se isso continuar por mais uma semana, procure um médico. É esse tipo de coisa que ele faz. Vamos supor, você digitou lá que você está com dor de garganta. E aí ele começa a investigar nesse sentido. Uma dor de garganta pode ser uma virose, uma infecção bacteriana, mas às vezes também pode ser um quadro de neoplásico, tumoral. Às vezes pode ser, raramente, mas pode. E aí o que ele faz é identificar quais são as características do seu problema, do seu sintoma. E de acordo com essas características, ele vai te direcionar para um médico quando houver sinais de alerta. Vamos supor que você está com uma dor na garganta que é de origem neoplásica, oncológica, e que começou ontem.
ele provavelmente vai te falar, provavelmente é uma virose, ou um quadro bacteriano, dependendo do que você falar, mas se não passar em 2 semanas, ou em 10 dias, você deve procurar um médico. Ele já antecipou o problema. Então, mas é mais a título de exemplo que a gente trouxe isso aqui para vocês verem. O pessoal fica falando muito hoje. É bem preciso, viu? Porque depois eu já levei para o meu médico e tal. E ele pergunta se você está diagnosticando para você ou para outra pessoa, que é interessante, porque é outro tipo de resposta. E o mais interessante hoje é que muita gente tem falado muito de telemedicina e eu, quando eu vejo o ADA, praticamente elimina 70%, 80% das necessidades, às vezes, de um serviço de telemedicina. A tecnologia está mudando tanto que nem a telemedicina que se consolidou já está conseguindo acompanhar. E aí a gente vai passar agora para um questionamento que é o seguinte: o que vocês têm visto hoje de investimento real em tecnologia para mudança de hábito de vida das pessoas? Existem algumas coisas que têm sido lançadas, mas vocês chegaram a identificar algo que realmente mude a história ou mude o hábito do paciente pautado em tecnologia? Será que existe hoje uma necessidade de consumo desse tipo de serviço no mercado? Eu acho que não existe. As pessoas hoje não procuram. Eu acho que esse serviço não está disponível porque não existe hoje uma demanda para esse tipo de tecnologia aplicada a hábitos de vida. Eu acho que assim, o que eu questionaria assim, eu acho que os serviços, alguns existem, mas não estão vindo da empresa reforçar isso. Eu acho que assim, existem alguns serviços, sim, existem pessoas que tomam essa iniciativa. A gente vê os saudáveis e tal, mas a gente não vê um reforço da empresa para fazer isso acontecer. A gente vê alguns pontuais, algumas empresas fazendo, sim, mas não existe esse push muito grande, né? E aí até a gente elencou aqui que não existe essa mudança muito grande, de mudança de comportamento como existiu, por exemplo, de parar de fumar, que realmente se fecharam as barreiras de tudo mais. E a gente até porque são os últimos 15 minutos, elencou 4 áreas muito fortes de atividade, de que é alimentação, atividade física, prevenção e saúde mental. E se você olhar quanto que é investido pelas empresas nessas 4 áreas de mudanças sérias de comportamento. Vamos tangibilizar um pouco isso. Vamos tangibilizar para vocês entenderem onde a gente quer chegar. Vamos supor, por exemplo, que existe uma empresa X em que as pessoas estão com sobrepeso, alto índice de prevalência de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, e existe uma necessidade de mudança de comportamento. E aí vamos focar no problema da alimentação. Imagina você, numa empresa que tem um refeitório, no lugar de colocar aquele buffet aberto, você tem um aplicativo da empresa, a empresa disponibiliza para os funcionários, e aí você já tem um programa de acompanhamento nutricional, que a empresa já sabe qual deve ser o seu padrão de alimentação ideal. E aí ela te oferece o seguinte: olha, o cardápio do dia recomendado para você é esse. Sua alimentação vai compor de X calorias, nós temos essa composição de cardápio. Ah, não gosto de brócolis. Tira o brócolis, coloca a couve, vai mexendo no aplicativo. Você clica, coloca o horário que você vai almoçar, 12:30, e está lá a sua refeição ideal para manter sua saúde. Não tem hambúrguer, não tem pizza, não tem lasanha, não tem batata frita, não tem sobremesa, não tem excesso de carboidrato. Tem aquilo que a pessoa precisa para ser saudável e para ficar nutritivamente... nutritivamente o quê? Não sei o que eu falo agora. Acho que eu usei uma frase. Mas enfim, uma oferta nutritiva adequada para ela. Então, isso que eu falei envolve 2 coisas: mudança de paradigma, cultura, coragem e um pouquinho de tecnologia. Quem sabe a gente não pode ter um pouco mais de tecnologia para avaliar, ou mensurar, ou colocar dados no que as pessoas colocam no prato. Pessoal, 53%
do que determina a saúde do indivíduo são hábitos de vida. Nós estamos falando de uma coisa até mais simples. Lembra as empresas que têm caixa no final? Assim, tem um monte de empresa que tem caixa lá no final, que você vai... Imagina que a hora que vai chegando no caixa, não é só que ele te dá o bilhete, mas ele te dá as calorias juntos. Tão simples, né? Falando de tecnologia, Gustavo, a minha empresa não tem refeitório, a gente entrega o cartão alimentação ou refeição. Nós não temos refeitório. É uma empresa que a população está espalhada. Por que não existe tecnologia no PAT disponível para controlar, não controlar, controlar é um termo talvez, mas talvez para engajar, para o usuário protagonizar uma alimentação saudável? Por que quando eu passo o meu cartão alimentação-refeição, não existe um esforço tecnológico para a gente ter informação sobre o que ele está comendo? Vocês acham que essa tecnologia não é possível? Ela é possível, ela só não existe a intenção de fazer, não existe a pressão econômica para fazer isso, porque às vezes não existe o entendimento na alta liderança das empresas sobre onde realmente está o custo de saúde. E olha que eu estou falando algo que é contra até um pouco o serviço que eu faço parte hoje, que é plano de saúde. Né? Então, mas numa visão mais holística sobre o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar biopsicossocial e às vezes até espiritual das pessoas, nós estamos perdendo em muito, achando que a saúde é só um controle de sinistro do plano. E do lado de cá, as empresas estão delegando a mudança de hábito de vida das pessoas para operador, hospital, médico, ou às vezes algum programa específico, até mesmo situações externas que as empresas usam para tentar controlar, e na verdade tem muita coisa, hábito de vida dentro da empresa, onde a pessoa faça pelo menos 60% a 70% do tempo que ela fica acordado, já muda muita coisa. Né? Como você quer que uma pessoa controle o peso, que ela faça uma dieta com uma oferta de alimento que não vai ajudá-la? Já é difícil quando a oferta de alimento é adequada, imagina num contexto em que não é. Né? E a gente entra no básico, assim, às vezes a oferta de água, né? A água é tão importante, às vezes lembretes, tome água e tal. Assim, e até a gente pode passar pelas outras áreas, mas assim, o outro dia eu estava lendo no balcão de comidas de você, qual é a ordem que está a comida, fora as saladas? Normalmente é arroz, feijão, macarrão, proteína e verdura. Quase todos os refeitórios são assim. Se vocês invertessem a ordem, começasse com verdura, proteína, arroz, feijão no final, as pessoas iam perder peso. Só porque elas enchem o prato primeiro com as verduras e sobra menos espaço. É uma coisa simples. Né? Então, assim, tem várias coisas. Mas não é só alimentação, atividade física. A gente pede para as pessoas terem atividade física, mas será que tem um lugar para elas tomarem banho depois, na hora do almoço, subir dessa escada? A gente teve empresas que pediram para a gente, quando a gente faz focus group, assim, eu quero ter secador de cabelo, para não ter que trazer o meu. E se a gente tivesse um serviço de toalha, shampoo? Não ia incentivar mais as pessoas a vir parar uma estação antes, vir a pé? Então, assim, são coisas que dentro do contexto, se a gente pegasse um pedaço da coparticipação que a gente paga, e usasse para ter esse tipo de programa, como que a gente estaria mudando os hábitos das nossas empresas e realmente incentivando, não fazendo um clube de corrida, mas fazendo coisas realmente para incentivar? Se tivesse um belo chuveiro com toalhas quentes, custa caro, custa R$1 por dia, mas estaria fora a prevenção. Prevenção, a gente fala, a gente não paga coparticipação em prevenção, mas a gente explica por que é importante aquele exame. Vai atrás do supervisor que não libera a funcionária para ir naquele dia, porque normalmente é o supervisor que não libera. Saúde mental, então,
que é um dos maiores problemas das empresas, tem áreas de descompressão, a maioria não tem. Aí eu vou até falar outro dia, meu filho veio da escola achando muito chato, porque eles na escola agora estão fazendo aulas de mindfulness, né? Meditação. Não é meditação. Mindful, é como respirar. Em vez de fazer ginástica laboral, por que a gente não ensina nossos funcionários a respirar melhor? É um programa barato para burro, né? Às vezes também usando a tecnologia para atividade física. Você pode fazer programas, por exemplo, em que, usando dispositivos aí que hoje quase todo mundo tem, o funcionário que tiver uma média de 10 mil passos por dia no mês, pode ter alguma contrapartida, algum benefício? Falando dos dispositivos, não queria deixar de falar que existem várias tecnologias, existem vários dispositivos que as empresas poderiam ajudar seus funcionários até a pagar. Normalmente esses aplicativos são baratos e se você desse um incentivo para o seu funcionário, os que têm esses relógios, tudo mais, para começar a usar esses dispositivos. A tecnologia existe, incentiva, usa, faça campanhas. Então, no final, o que eu acho que é importante a gente revisitar aqui? Qual que é a mensagem que a gente quer passar para vocês? Custo de saúde está aqui, no estilo de vida. Segundo, saúde 4.0 é o quê? É o que a gente tem que trazer de conceito daqui para frente. É uma mudança de paradigma na saúde, na qual a gente vai sair de um modelo assistencialista, hospitalocêntrico, que é focado em doença, para um modelo em que o médico será uma parte do processo e o protagonista será o paciente, o usuário. O protagonista vai ser o usuário e a gente vai conseguir isso com o uso de tecnologia. É uma mudança de modelo estrutural e que tem como pano de fundo a tecnologia. E que eu acho que na verdade, veio muito de encontro com o tema do CONAR, que é Sou o Protagonista. Nada mais adequado para essa temática do CONAR 2018 como colocar o usuário como protagonista da saúde. E não podemos transferir a responsabilidade do médico para o RH. Cuidado com isso. Nós temos que passar a responsabilidade para o usuário, porque nós já sabemos que para mudar hábito de vida, só mesmo a pessoa para conseguir. Ela tem que ter suporte, mas a responsabilidade tem que ser dela mesma. Então a gente queria agradecer pelo convite e queria deixar para a Andréia fechar aí o nosso... Eu acho que o recado era isso. A gente sabe que na área de medicina tem muita tecnologia. A gente podia ter passado horas só contando das novidades, mas eu acho que o momento da saúde exige um momento de pensar diferente e das empresas pensarem um pouquinho diferente, porque a tecnologia existe, a gente consegue ter acesso, tem dinheiro para gastar nisso, mas se a gente não começar a mudar essa cabeça, a entender esse outro lado, de mudar o perfil de como nossos funcionários pensam, a gente vai ter um plano de saúde de doentes. E não é isso que a gente precisa. Não é assim que a gente vai mudar esse mercado. Então, eu estava lembrando que, por exemplo, a gente não pode fazer isso aqui porque é ilegal, mas nos Estados Unidos, se você fuma, você paga 30% a mais do seu plano de saúde. Aqui a gente não pode fazer isso, porque você é responsável pela sua saúde. Quer fumar? Desculpe, né? Vai pagar mais caro, porque você é responsável. No Japão, o homem que tem mais de 94 centímetros de cintura paga mais pelo plano. E a mulher que tem mais de 80 centímetros. Então assim, você é responsável. Esse tipo de... Aqui a gente não pode fazer, mas ter essas consciências, começar a trazer essa consciência é importante. E isso a empresa pode fazer, né? Trazer essa realidade. É que acho que até, primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito boa.
fazer um comentário aqui. Se por um lado a empresa está organizada por gavetas separadas, uma pessoa cuida do plano de saúde, outra cuida do restaurante, outra cuida da saúde ocupacional, né? Outra cuida de programas de promoção, outra cuida de programas de prevenção, os fornecedores acabam falando com vários interlocutores. Verdade. Mas alguns poucos fornecedores, que você está aqui dando um testemunho importante, podem fazer a junção e chamar a atenção do todo. Então, quem tiver uma proposta diferenciada, na relação com o cliente, pode fazer essas conexões que acabam não sendo feitas, que acabam uma jogando às vezes contra a outra. Vou dar um exemplo, a seleção que diz assim, olha, nosso plano de saúde é ótimo, você pode usar quando você quiser. Tá certo? Ela dá uma mensagem, não tem nada a ver com o conceito de uso responsável. Então essa integração, ficou com a equipe diminuída nos últimos anos pela própria crise, acabou de uma certa forma ficando numa fragmentação do seu negócio. E o fornecedor que conseguir dar uma resposta de integradora, ele vai dar uma enorme contribuição para ela. Eu também acho. É isso mesmo. Isso aí, Luiz. Mais algum comentário? Deixa eu fazer agora para você. Essa dessas tecnologias aí que vocês mostraram, já está no Brasil. O que as empresas estão usando no Brasil? Quase tudo. Quase tudo. As empresas as empresas, peraí, eu acho que eu As respondi errado. tecnologias de hospitalares? Essas que fazem a averiguação dos funcionários, da saúde. Quais? Esse que você usa, esse ADA. O ADA já tem, é só você entrar no seu... Você tem... Mas as empresas estão usando já. Não, ADA é... Você tem o quê? iPhone ou Samsung? Você pode... Baixar. Não, você pode oferecer o ADA de graça para os funcionários da sua empresa hoje. Claro, eu acho que tem que ter um senso crítico, vocês têm que analisar. É uma opinião pessoal, eu adoro o ADA, sou médico e eu mostrei para a Andréia, eu acho ele super confiável, acho uma ferramenta séria, baseada em evidência, o instituto que desenvolve ele é muito respeitado, mas na minha opinião as empresas poderiam usar. Poderiam usar de graça. A inteligência artificial está sendo usada de forma muito abrangente hoje no Brasil. Hoje, nos grandes bancos, por exemplo, a sua análise de crédito já é feita por uma máquina. Se vocês notarem, eu não sei se análise de crédito é um negócio difícil de a gente colocar, não sei porque eu peguei esse exemplo. Eu vou falar assim, você fica pedindo crédito para o banco, mas quem pede crédito para o banco de forma recorrente, espero que aqui não tenha esse caso, vai perceber que de um tempo para cá, ou ficou mais fácil ou mais difícil. Porque a tábua de concessão de crédito mudou. Vai haver uma mudança mais contundente na saúde daqui a 5 a 10 anos. A saúde ela sempre tem um pouco mais de resistência para a incorporação desse tipo de tecnologia, porque a gente não pode errar. No serviço de saúde você não pode... tem que ter um pouco mais de parcimônia no uso de tecnologia. Mas muita coisa hoje já tem um arcabouço de tecnologia e o Brasil não está tão atrasado em outros países. Assim. Acho que, não sei se é feito da globalização na internet ou do que for, nós estamos já bem avançados. Hoje, para vocês terem uma ideia, olha só que interessante. Vocês sabiam que 70% do core de busca da Google é parametrizado em Belo Horizonte? Sabiam disso? Não é porque eu sou mineiro, eu descobri depois que eu vim para São Paulo. Com certeza porque você é mineiro. O que aconteceu foi o seguinte, existiu um núcleo de inteligência artificial forte na UFMG, eles publicavam muitos artigos, o professor Nívio Ziviani é uma das maiores sumidades em inteligência artificial no mundo. A inteligência que existe em Belo Horizonte, existe no Vale do Silício hoje e no Canadá, e a Google comprou essa empresa que era oriunda lá da de pessoas da pós-graduação do UFMG e determinou que o escritório da Google de BH tinha o melhor algoritmo de busca, principalmente no mercado B2B do mundo, pelos artigos que eles publicavam. E aí toda a equipe técnica foi comprada, a empresa praticamente comprou-se a expertise, e do algoritmo de busca da Google, 70% hoje é feito em Belo Horizonte,
através de inteligência artificial. Então o Brasil não é tão ruim assim. Eu não quis falar de Belo Horizonte, eu até queria evitar esse exemplo porque eu sou mineiro, mas Brasil, Recife, Manaus também tem muita coisa, São Paulo eu não vou nem falar, então hoje a gente já tem muita coisa disponível. Existe um núcleo, vários núcleos de inovação no Brasil que a gente tem hoje possibilidade de várias demandas. Eu cansei de receber fornecedor lá na empresa que eu trabalho, querendo fazer parceria de aplicativos, software, soluções para hábito de vida. Quase todos quebraram, porque ninguém compra. É sério, é triste isso. Quase todos quebraram. Não, todos fecharam. Todos que... tem 2 ainda que estão sobrevivendo, mas com empresas grandes por trás, e é difícil. É difícil porque não tem mercado, as pessoas não compram isso. E aí fica tentando vender para plano de saúde, que não consegue. Então, é algo que, infelizmente, a notícia que eu dou para vocês, não sei se o público aqui todo necessariamente é de RH, né, a gente não conversou, mas assim, a notícia é que é a turma do RH que vai ter que mudar isso aí no início. E, claro, para o setor público aí tem outras medidas, né? Mas é um pouco nessa linha que a gente tem que... A tecnologia está disponível e está barato. Ela não é uma tecnologia cara. Tá? E, de novo, a tecnologia não é um fim. Ela é um meio para mudar o comportamento do usuário, como mero espectador para um protagonista. Né? A gente tem que lembrar disso. Às vezes as pessoas acham, comprei um aplicativo, mas a pessoa ainda não o usuário ainda não se conscientizou do papel dele, da responsabilidade dele. Né? Acho que era isso, né? Obrigado. MDS, patrocinadora oficial do Fórum de Saúde Corporativa do CONAR 2018.